Ontem teve aí o plantão do Carlos Costa, o plantão número 47 da Impactos, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, para comentar esse plantão. Então, resumindo, o plantão ele tenta rebater aí coisas que já estão na fase de esclarecimento, né, do laudo inicial da Ernst Young. Portanto, foi pedido alguns esclarecimentos para a Ernst Young e a Ernst Young respondeu, né, e remeteu mais uma vez para o laudo e para uma nota técnica, né, onde haveriam itens que provariam que a Telex Free é uma pirâmide financeira. Então o Carlos Costa tenta rebater, ele fala em 9 itens que teriam dado positivo, né, e diz que vai rebater todos esses 9 itens. E no próprio vídeo ele aproveita e já rebate um dos itens, que é o item número 3. Vocês estão vendo aqui o item 3, transferência de recursos, seria um item que a Ernst Young aponta como um indício de pirâmide para a Telex Free. Então, vamos avançar aqui. Ele mostra o texto. Estão vendo aqui, ó. De acordo com a nota técnica 116 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, um dos indícios para identificação de uma pirâmide financeira seria o livre acesso à transferência de benefícios entre os participantes da pirâmide. Nesse contexto, as transferências sempre, atenção a essa palavra aqui, as transferências sempre ocorreriam dos níveis inferiores para os níveis superiores. Tá? E ele depois agarra nisso aí, portanto, isso foi a justificativa da Ernst Young, né, que, como vocês veem aqui, aponta para uma nota técnica do Departamento de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Ele depois agarra nessa afirmação, não é? E vamos acreditar que é isso mesmo que está no laudo, porque a gente, né, nunca dá para confiar no que o Carlos Costa mostra, né? Eu gostaria realmente de comentar em cima do laudo, mas ainda não fizeram um laudo público, não divulgaram um laudo. Então, assim, para simplificar, pessoal, vamos acreditar que realmente isso aqui é o texto que está lá, né? Que ele não manipulou nada e que isso é mesmo o texto que a Ernst Young escreveu. Então é assim. Atenção que eu vou dizer aqui, hein? Atenção que eu vou dizer aqui. Ele, em parte, ele tem razão. Em parte, ele tem razão. Mas eu explico. Tá? Porque o que acontece? No meu modo de ver, a Ernst Young cometeu um lapso aqui ao pôr essa palavra sempre. Estão vendo aqui? Portanto, as transferências sempre ocorreriam dos downlines para os uplines, né? Dos níveis inferiores para os superiores. E isso seria a prova de pirâmide. Então, o que acontece? Eu tive cuidado de ir lá ver a nota técnica, né? Depois eu vou dar os links todos para vocês, como eu sempre faço, né? Mas já tenho aqui, ó, a nota técnica 116, tá? Para ver o que ela diz. Estão vendo aqui, nota 116, 2013, Ministério da Justiça. Então, aqui no item 12 da nota, né, é que ele discorre aqui sobre essa questão das transferências. Então vamos ler aqui o que ele diz, pessoal. Frequentemente, as transferências de recursos entre membros de uma pirâmide financeira simples se dão pretensamente a título de presentes dos níveis inferiores aos níveis superiores, e por isso tais esquemas são conhecidos como giftings, presentes, né? Então repare bem aqui, ó, repare bem na primeira palavra, frequentemente. Tá? Não é sempre, é frequentemente. É por isso que isso aqui é um indício, né? Não é uma definição cabal de pirâmide. Ou seja, a maioria das pirâmides tem essa característica, mas não é isso que define uma pirâmide. E é nesse ponto que o Carlos Costa agarra. Portanto, o resumo disso aqui, para mim, a minha interpretação disso aqui, como eu falei para vocês, ele pegou numa palavra mal colocada pela Ernst Young, né,
para tentar usar isso como brecha para desmentir. Mas repare, existe aqui uma coisa interessante, né? A Ernst Young, quando ela fala, discorre aqui, ela está tentando descrever o que está dentro da nota técnica, que é o documento oficial, né? Departamento de Defesa do Consumidor. Então, repare, o que é que vale? É o que ela está transcrevendo aqui ou o que está na nota técnica? É claro que o que vale é o que está na nota técnica. Né? Portanto, isso aqui claramente é um lapso de que tentou transcrever o texto. Tá certo? Portanto, a partir do momento que ela cita a nota técnica, o que vale é o que está na nota técnica. Portanto, o indício é que frequentemente as transferências ocorrem de baixo para cima. Tá? E é isso que eu imagino que eles queriam demonstrar aqui. Tá? Portanto, o nosso amigo Carlos Costa agarrou aqui num lapso da Ernst Young, um problema de semântica, né? Um lapso aqui, para tentar descredibilizar, não é? E combater. Pronto, são os advogados da Telex Free fazendo o papel deles, a tentar encontrar fraquezas no laudo, fraquezas na acusação do Ministério Público, né? Para encontrar brechas aqui para evitarem de ser condenados. Portanto, eles estão no papel deles, né, pessoal? Só que aqui eu achei aqui que realmente convém esclarecer isso, né? Porque acho que fica claro aqui que o que está na nota não é o que ele está referindo aqui, a rigor, né? Então, olha, já caiu minha internet. Então, é assim, pessoal. Queria mostrar, aproveitar também, tá? E falar um bocadinho sobre esses comunicados e toda essas regras aqui que foram elaboradas para identificar pirâmides, né? Para além dessa nota técnica aqui, pessoal, tem um boletim da CVM, tá? Eu tenho ele aqui também. Um boletim da CVM, vocês estão vendo aqui, ó. Depois também vou dar o link, tá? Boletim da CVM para ajudar a orientar o consumidor, né? Justamente nessa tarefa aí de separar o joio do trigo e tal. Que eles têm sempre essa ilusão de que... Opa, já voltou aqui. Peço desculpa, pessoal. A internet aqui fica caindo. Eu vou ter que fechar essa página. Pronto, Carlos Costa. Pode ficar quietinho, que sou eu que estou falando agora. Então, assim, voltamos lá ao boletim. Então, assim, isso é para orientar as pessoas e tal, né? Portanto, eles partem do princípio aqui que existe o MMN do bem, né? Isso para mim já é uma outra armadilha que eles caem, inclusive porque existe implicações, né, pessoal? Existe a ABVEG, a Associação Brasileira de Vendas Direta e tudo isso. Portanto, é uma situação um pouco delicada, né, para a CVM, para órgãos do governo, estar falando de MMN, né? Mas a rigor, eu como cidadão, eu posso falar isso tranquilamente. Portanto, não existe MMN do bem, né? Isso tudo é uma pilantragem. Vocês chamem de pirâmide, chamem do que quiserem. Para mim é tudo pilantragem, tudo golpe. Tá? E a BVED é uma grande fantochada, uma grande palhaçada, tá certo? É usada para legitimar golpes, né? Agora, alguns golpes são mais descarados do que outros, tá? Então eu vou aqui avançar aqui na cartilha. Tanto ele tenta usar uma linguagem, né, mais acessível ao consumidor, para ele diferenciar. Portanto, é louvável aqui o esforço de orientar, e é justamente esse que deve ser o papel, né, um dos papéis aí da CVM, é orientar o consumidor, educar financeiramente, para ele evitar de cair em furadas. Então, eu particularmente, eu acho que existe uma faca de dois gumes aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na página 5, tá? Ele está explicando que é mononível, que é multinível, não sei o que, tá? E reparem que aqui ele tenta definir qual é a principal característica que define, qual é a principal, porque no fundo é isso que a gente precisa saber, né, pessoal? Isso que nós, consumidores, as pessoas que estão pensando em aderir a isso, ao marketing multinível, né, é isso que elas querem saber, né? Ou as que já aderiram, elas querem saber exatamente o que é que diferencia, né? Que era uma regra
clara. Então repare aqui que ele tenta fazer isso. Ele diz aqui: a principal diferença entre marketing multinível e esquemas fraudulentos é que nestes, ou seja, nos esquemas fraudulentos de pirâmide, né, não há venda de um produto real que permita sustentar legitimamente os ganhos dos participantes. Então aqui eu vou chamar a atenção para vocês, né, como o português é tramado, né, como a língua portuguesa é traiçoeira. Então vocês vejam que a maneira como foi colocada a coisa induz imediatamente em erro. Repare. Então ele diz que a principal característica das pirâmides é o quê? Não há venda de um produto que permita sustentar legitimamente os ganhos dos participantes. Agora a pessoa vai aqui distraída, lê uma coisa dessa, conclui logo o seguinte, né? Que é a questão do produto. Portanto, houve produto real, não é pirâmide. Portanto, se há produto real, não é pirâmide. Certo? Essa é a conclusão aqui que as pessoas tiram a quente. Mas se vocês pararem para olhar, não é isso que está sendo dito aqui. Ele tá, depois da história do produto, tem mais alguma coisa. Ele diz assim: não há venda de um produto real que permita sustentar legitimamente os ganhos. Tá? O que quer dizer isso, pessoal? Que pode haver produto real e ser pirâmide. Tá certo? Desde que a fonte de rendimento principal não seja o produto. Independente do produto ser um produto de fachada ou ser um produto real. Ah, DM Potts, mas existe pirâmide com produto real? Existe. Pois é. Então eu acho... existe. Tem exemplos aqui, eu não vou ficar citando aqui, mas assim, existem, né? Produtos reais, produtos que estão com preços até razoáveis, mas é pirâmide. E como é que é pirâmide? É pirâmide porque o foco não é a venda do produto. O foco, o que paga mais, não é vender o produto. O que paga mais é chamar pessoas para o negócio. Portanto, é isso que define. Não é preciso 500 mil regras e indicações. É preciso uma regra clara. Minha gente, eu estou me dirigindo aqui também, com todo respeito, aos profissionais que tiveram todo o cuidado aqui de fazer esse boletim, de fazer essas notas, essas cartilhas. Com todo respeito a vocês, ao trabalho de vocês, à expertise de vocês, eu acho que é preciso definir a coisa de uma maneira simples. Não é? Vejam o que os americanos fizeram. É uma regra simples em que eles fizeram a regra dos 70%. Vão lá na Wikipédia. Tá lá. Vocês já ouviram falar disso com certeza. Né? Se 70%, pelo menos 70%, né, dos ganhos vem do produto, não é uma pirâmide. Tá? Se só 69% vem dos produtos, então já é pirâmide. Então assim, é preciso uma regra clara. A regra para mim é clara. Se a maioria do rendimento, né, do dinheiro que entra na empresa, se a maioria vem através da indicação, comissões em cima da indicação de novos participantes, é uma pirâmide. Não precisa nem analisar produto, não precisa nada. Então, esse tipo de mal entendido aqui, né, de má comunicação, isso é um ruído na comunicação, né? Então isso dá aso, abre a porta para golpes. Então é o que está acontecendo, está havendo uma migração, os vagabundos estão migrando para um sistema híbrido, pirâmides híbridas, pirâmides com produtos reais. Portanto, existe uma turma de otários que vai vender os produtos enquanto os piramideiros estão lá infiltrados nas pirâmides, cadastrando, trazendo rede, né, trazendo pessoas, né, e isso vai quebrar com a empresa. Tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho casos e casos. Então, fica esse apelo também aqui, a que vocês que redigiam esses documentos, né, que vocês dêem uma atualizada nisso, não é? Porque os malandros, eles estão se atualizando, eles estão se adaptando, né? O malandro, ele vive da falácia, ele vive das brechas, né? Ele vive lá do limbo, do que é cinzento. Então, quanto mais a nossa comunicação for cinzenta, não for clara, né, a gente está dando um habitat perfeito para ele continuar as falácias. Então, pessoal,
fica aqui o apelo, fica o esclarecimento também. Espero que tenha sido claro para vocês, né?